Vou falar sobre um filme que inverteu a lógica cinematográfica de composição de trilha sonora. O diretor falou para o compositor compor a música da cena mais icônica como se fosse um trecho de concerto. E depois de criada e gravada, as imagens foram editadas de forma a acomodar as imagens sobre a música. Isso não é para qualquer um. Eu vou falar sobre a trilha que concedeu a 4ª estatueta de Oscar a John Williams, compositor mais premiado do cinema e vencedor de 5 Oscars no total até hoje. O filme é E.T., o extraterrestre, criado e dirigido por Steven Spielberg, parceiro de longa data de Williams. O filme E.T. gira em torno de Elliot, um garoto de 10 anos, filho de pais separados, que descobre sem querer um extraterrestre escondido numa cabana. O E.T. tinha sido abandonado sem querer por seus conterrâneos em uma de suas visitas à Terra para analisar plantas. O enrugado alienígena se distraiu com as luzes da cidade, se afastou do grupo e perdeu a sua volta para a nave. Elliot desenvolve um vínculo de amizade com o E.T. perdido, enquanto fogem de cientistas da polícia que querem aprender e estudar o alienígena. Sem querer dar spoilers e já dando, afinal, o filme foi feito 40 anos atrás, se você ainda não quis ver, a culpa não é minha. Após a captura pelo governo do ET, ele quase morre pelo afastamento forçado do menino, e aí Elliot e seus amigos conseguem resgatá-lo e fugir com ele, até encontrar uma nave do seu planeta e ele voltar feliz para casa. Ou seja, o filme era para ser para crianças, porque tinha cenas de perseguição, brincadeiras, morte, ressurreição, tinha até um porre do ET, mas o filme acabou caindo nas graças dos adultos e foi um enorme sucesso. A produção do filme foi uma verdadeira novela, desde a concepção por Spielberg até sua concretização. Spielberg era filho de pais divorciados, meio ausentes, e isso acabou virando um tema recorrente em seus filmes. Vários de seus personagens viviam experiências de abandono, de isolamento, frustração no âmbito familiar. Fica inclusive uma dica de filme para quem não viu ainda, chamado The Fabelmans, filme autobiográfico de Spielberg. Quando os pais de Spielberg se divorciaram nos anos 60, o futuro cineasta se sentiu sozinho e criou para si um amigo alienígena imaginário, que preenchia esse vazio de não ter irmãos ou pais presentes. No final do ano 70, o cineasta anunciou que faria um filme a respeito de sua infância, incluindo esse seu amigo imaginário. Inicialmente se chamaria Growing Up, mas o projeto ficou para depois. Aí ele tentou mais tarde com outro nome, do Night Sky. Nesse caso, alienígenas maus aterrorizariam uma família, e ele também não foi para frente. Quando terminou de gravar o primeiro filme do Indiana Jones, em 81, Os Caçadores da Arca Perdida, Spielberg ficou meio isolado na Tunísia para as filmagens, chamou a roteirista Melissa Mathison para escrever uma sub-história do Night Sky, em que teria um alien amigável, que ficaria amigo de uma criança. Essa ideia de abandono foi evoluindo, aquele projeto não foi para frente, mas depois a gente chegou no primeiro script do ET, que se chamava E.T. and Me. Depois foram removidos alguns personagens desnecessários, acrescentou-se perseguição, etc. E aí virou o script que a gente conhece. O Spielberg era contratado na época da Columbia Pictures. Ofereceu para eles o filme como uma sequência de contatos imediatos. Os especialistas de marketing da Columbia acharam que o filme tinha baixo potencial, que seria interesse apenas das crianças mais jovens. John Voight, que era o presidente da Columbia, disse que o filme não era bom ou assustador o suficiente para atrair público, e passou o script para quem quisesse. Spielberg procurou Sid Sheinberg, da Universal, que se interessou pelo filme. Como o departamento comercial da Columbia parecia ser mais esperto que o departamento de marketing, eles não deram o script, mas venderam a Universal por $1 milhão mais 5% de lucro líquido da bilheteria. Quando o ET obteve no primeiro fim de semana mais bilheteria do que o orçamento inteiro de produção, ficou claro o acerto da Universal. O próprio Voight, aquele da Columbia que tinha recusado o filme, afirmou mais tarde: ganhamos mais dinheiro com 5% do ET do que com qualquer outra de nossas produções. Se a gente considerar que em 83, apenas um ano após o lançamento, o filme tinha superado a bilheteria de Star Wars, por exemplo, dá para ter uma ideia do tamanho do arrependimento da Columbia Pictures. Nem só de fiasco vive o cinema e nem só de fofoca vive este canal. Afinal, nosso principal tema é a música, a trilha sonora. A trilha de John Williams, como sempre, tinha aspectos recorrentes de suas composições. Som orquestral grandioso, uso de instrumentos colorísticos, harpa, celesta, piano, uso extenso de percussão. Williams acrescentou uma abordagem inovadora para o que ele já tinha feito. O uso de politonalidade, que é um recurso modernista que sobrepõe acordes que pertencem a tonalidades distintas para gerar um efeito novo. Ele aliou a isso o uso
uso tradicional do modo lídio, e com isso ele encontrou uma forma de expressar um caráter místico, quase de sonho, que ele achava importante para representar o ET. Existia um tom heróico proporcionado pelo lídio, e isso foi utilizado predominantemente na cena principal, o Flying Theme, em que tem a fuga clássica do ET e das crianças. A curiosidade que eu mencionei no início do vídeo vale a pena ser explicada. Williams recebeu, como sempre acontece, a sequência final para colocar o seu tema Flying Theme sobre essa sequência de perseguição da polícia, dos amigos. Só que o Williams não estava conseguindo encaixar a música naquela sequência de cenas. Isso, aliás, é um dos desafios do compositor de trilha. Fazer mudanças na intenção, na intensidade, na dinâmica, entre tantos outros parâmetros musicais, para adequar a música à imagem que já está estabelecida, já está travada. Quer dizer que mesmo que aconteça ajustes de tonalidade na imagem, de luminosidade, acréscimos de efeitos sonoros e visuais, ajustes nos diálogos, nada disso interfere na duração de cada cena e da forma como foi feito o corte, porque a narrativa geral já está definida. A partir daí, o compositor faz os ajustes necessários na música para se adequar à imagem. Só que nesse caso, o Williams não estava conseguindo encontrar uma solução que se adequasse àquelas imagens, àquelas cenas fornecidas. Ele falou com o Spielberg e o diretor disse: faz o seguinte, escreve um tema como se fosse uma peça de concerto, esquece as imagens. E foi assim que foi feito. O Williams escreveu uma peça lindíssima, como sempre, e com a música pronta, o Spielberg se sentou com a editora Carol Littleton e reeditaram as imagens da sequência, de forma que as imagens se adequassem à música e não o contrário. Mas isso não é para qualquer um, nem adianta pedir porque nenhum diretor vai aceitar. Só se você for John Williams. A produção do ET e o sucesso que o filme alcançou geraram muito material de pesquisa sobre curiosidades, fatos, acontecimentos durante a produção do filme. Vale muito a pena conhecer para quem tem interesse. Tem de tudo: processo milionário de plágio, curiosidades sobre as cenas, sobre o boneco que foi utilizado, uma tentativa cancelada pelo próprio Spielberg de fazer uma sequência. Enfim, não daria para cobrir tudo aqui e o objetivo nem era esse. O objetivo era destacar alguns aspectos fundamentais sobre a composição da trilha para esse filme. Se você se interessou, deixa o seu like, faça um comentário, fica de olho no próximo. Um abraço.